Olá pessoal, eu estou gravando essa videoaula para a gente estar corrigindo as nossas atividades da segunda semana do mês de maio, tá? Eu vou gravar dois vídeos. Nesse primeiro vídeo eu vou corrigir a primeira atividade que eu passei e no segundo vídeo eu vou corrigir a segunda atividade, tá? Ambas se referem ao capítulo 4 do livro. Então vamos para o primeiro exercício. É o exercício revisando da página 89, certo? O que é que diz a primeira questão? Basicamente, a globalização é um processo múltiplo, em que se verifica forte integração e uma progressiva interdependência entre as economias nacionais. É possível estabelecer um marco para o início da globalização? Justifique sua resposta utilizando exemplos, né? Então, pessoal, a globalização é um fenômeno que, para alguns autores, teve início no século XV, com as grandes navegações, a expansão ultramarina e o mercantilismo. Se eu não me engano, eu já abordei isso no exercício anterior, né? Então, para alguns autores, a globalização ela não é tão recente, ela começa lá atrás, durante aquele período, tá certo? Agora, claro que ela se intensificou mais no século XX, né, e o século XXI. A segunda questão que tem lá é: em que medida o conceito de localização relaciona o global e o local? Escolha um fato tratado ao longo do capítulo como exemplo. Então, o que é o conceito de localização? A localização se refere ao processo em que um local se torna global, né? Um local, um lugar onde a gente vive, em razão do crescente grau de conexões entre um local com outros, né? Em escala global, por meio de empresas internacionais, na exportação e importação dos seus produtos e na expansão de sua cultura pelo globo. Sua localização é mapeada por satélites e diversas informações e características são disponibilizadas para qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo, né? Então, basicamente, esse é o conceito de localização. É a partir de um aspecto local, a gente tem uma dimensão global da maneira que a gente se relaciona com as diversas regiões do globo, né? Principalmente em função dos meios de comunicação e do avanço da tecnologia, dos meios de transporte. Tá certo? Vamos para a próxima questão, para o vídeo não ficar muito longo. Estou monitorando aqui o tempo, tá certo? Olha, há um avançado estágio tecnológico em que vivemos nestes tempos de globalização. Porque a globalização é considerada um processo múltiplo. A gente já falou isso algumas vezes, né? A globalização é considerada um processo múltiplo, pois apesar do seu viés econômico, né, ela transcende esse aspecto, manifestando-se na cultura, na informação, na política e na geografia, tá? Na próxima questão, a gente vai se aprofundar em cada tópico desse, em cada dimensão dessa. Tá aí ela. Quais são as diferentes dimensões da globalização? Descreva as características de cada uma. Então, a primeira são 5. Vamos falar da primeira. Globalização informacional. É aquela relativa à dinamização e sofisticação dos meios de comunicação, né? Tem a relação direta com esse aspecto, o avanço da tecnologia, da internet, dos meios de comunicação, né? Essa própria videoaula que eu estou gravando para vocês é graças ao avanço da tecnologia, né? Através de todos esses aparelhos, né? Que depois a gente vai ter, vocês vão ter acesso através da internet. Isso para dar um exemplo para a gente aqui, tá? Um exemplo concreto. Próxima dimensão, a globalização é cultural, né? Ela está relacionada à difusão, sobretudo por meios midiáticos e uso de objetos e marcas de alcance global, e que pode resultar na homogeneização de costumes nos diversos lugares onde são usados, né? Nós somos exemplo disso. Quem de nós não tem um sapato que é produzido, por exemplo, nos Estados Unidos, né, que identifica-se mais com a cultura americana? Então, consome cultura de outros países, ouvindo música, né? Tudo isso faz parte do processo de globalização cultural. Existe até um lado negativo nessa questão, que o pessoal acaba abordando, que é a questão da massificação dos costumes, tá? Mas isso é outro assunto que a gente pode se aprofundar depois, tá? Então a globalização também é cultural. Outro aspecto, globalização geográfica. Ela é caracterizada pela intensificação das relações entre o local global nos diversos lugares do planeta, né? Com valorização de uns e desvalorização de outros em escala global.
né, dentro desse processo de globalização, a gente tem que abordar, tem a questão do aspecto negativo e positivo. E dentro desse aspecto, em algumas áreas, elas acabam perdendo mais valor em detrimento de outras regiões, tá certo? Outro aspecto, outra dimensão, globalização política, ela está relacionada à diminuição do papel do Estado, né, que é cada vez menor dentro dessa economia, cada vez mais interdependente, né, e a ascensão de outros agentes como empresas transnacionais, entre outros, no cenário das relações internacionais, tá bom? Globalização econômica, claro, ela é econômica, é o seu principal viés. Ela caracteriza-se pelos processos de abertura e internacionalização das economias nacionais, não é isso? Descentralização do processo produtivo e incremento do consumo global, tá? Então, a economia mundial hoje ela é cada vez mais interdependente em função do avanço da tecnologia. A gente pode citar como exemplo esse momento que a gente está vivendo, né? De pandemia, que está provocando uma verdadeira vai provocar uma verdadeira queda na economia mundial. Isso vai se estender por todo o mundo, porque hoje a economia ela está globalizada, tá? O que acontece em diversos países do mundo vão influenciar a nossa realidade aqui no Brasil. Existe essa relação de interdependência, tá bom? Vamos para a quinta questão. A globalização, o geógrafo Milton Santos associa outros dois conceitos, que é o conceito de horizontalidade e verticalidade. Defina e indique como esses dois conceitos se articulam na era da globalização. Vamos lá, né, pessoal? Então, o Milton Santos ele trabalha esses dois conceitos, da horizontalidade e da verticalidade dentro do processo de globalização, tá? A horizontalidade se refere a teias de relações de solidariedade entre as pessoas que habitam um determinado lugar, um determinado fragmento espacial, ou seja, um determinado local onde elas vivem, um lugar, né? Que é até um conceito geográfico que a gente estuda lá no primeiro ano, conceito de lugar, paisagem, região, território. Nesse aspecto a gente está falando de um lugar, de um local. São aquelas que caracterizam um lugar, como eu acabei de falar para vocês, tá bom? Então, horizontalidade são aqueles aspectos que caracterizam o lugar onde a gente vive, onde a gente mora, tá bom? Já a verticalidade é a entrada de ações vindas de locais externos ao lugar, do ponto de vista de comando das atividades globais, né? Que fazem parte do centro do poder político e econômico. Ou seja, horizontalidade diz respeito ao lugar onde a gente vive, onde a gente tem os nossos amigos, onde a gente trabalha, onde a gente estuda, né? Já a verticalidade é aquelas coisas, digamos assim, que vêm de fora, que a gente recebe de outros lugares, advindas, né, dentro desse processo de globalização, onde a gente recebe informações do mundo todo e acaba se relacionando com ele através, né, dos meios de comunicação, da internet, como a gente já falou anteriormente. Tá bom? Então, esses são os dois conceitos. Horizontalidade e verticalidade, tá? A sexta questão, ela fala o seguinte: o que entende por força do lugar, né? O local onde a gente mora? Que força é essa, pessoal? Entende-se por força do lugar o conjunto de valores e características históricas, culturais, econômicas, políticas e geográficas que constituem e configuram um determinado lugar, tá? É a força, é a cultura, são as características que envolvem aquela região, tá bom? A forma como cada lugar reage à verticalidade, que a gente acabou de ver na questão anterior, né, é única. O conjunto de reações à imposição de ordens externas ao funcionamento do lugar, ou seja, aquilo que vem de fora, né, a cultura que vem de fora, por exemplo, com a valorização de suas origens cultural e formas de organização socioespacial frente aos ditames da globalização, tá? Pode ser entendido como força do lugar, tá? Então, resumindo, a força do lugar diz respeito à maneira como cada região, cada lugar reage àquela cultura, aquelas informações que vêm de fora e como essas informações vão influenciar na região e também na cultura onde a gente mora, tá certo? É o que vem de fora. Então, essa resistência é chamada de força do lugar, tá certo? Continuando aqui para o vídeo não ficar muito extenso. Então, pessoal, eu vou encerrando aqui essa primeira parte aqui, o primeiro vídeo, que a gente está corrigindo a primeira atividade,
com uma frase do Milton Santos, né, onde ele fala que a globalização atinge ao mundo todo, mas não a todos os lugares. Perceberam a diferença, né? Então, com essa frase do Milton Santos, que é um dos geógrafos mais famosos, se não for o mais importante do Brasil, né? Eu vou encerrando aqui a gravação dessa primeira videoaula, onde eu corrijo o primeiro exercício da nossa segunda semana do mês de maio, tá bom? Já já eu estou voltando com a correção do segundo exercício, tá ok? Até lá então.